Projeto de criação de ovinos e caprinos. Esse projeto ele é destinado, pessoal, a nós a criação de caprinos e ovinos, tá? E consequentemente a obtenção de terra, tá certo? Então, na verdade, tornar as terras produtivas, né? As terras que a gente tem acesso, torná-las produtivas. Então, a gente vai trabalhar quatro conceitos aqui nessa apresentação. O primeiro é sobre a alimentação dos animais. Segundo, estrutura, formação do plantel e o termo e contrato. Muito rapidamente eu vou explicar aqui um pouco sobre a alimentação. O processo de criação deve ser pensado e planejado com antecedência. A alimentação para os animais deve ser planejada e calculada para não ter surpresa no decorrer do projeto. Nesses projetos, os animais escolhidos para a produção serão caprinos e ovinos, que é a mesma coisa de ovelha e carneiro. Tem como a dieta nutricional volumoso, como capim e silagem em geral, e vegetação animal, né? E melhor se adequa à nossa realidade, tendo em vista a possibilidade de trabalharmos no nossos terrenos, né? Quando eu falo esses nossos terrenos aqui, pessoal, é lá no Guaimã, tá? Que é uma terra que ela está hoje totalmente improdutiva. Para a produção de material para silagem, tá? Então a gente trabalha lá no Guarimã para produzir pastagem, né? Que essa pastagem pode ser de capim, pode ser de mandioca. Então temos como a implantação na área de produção de volumoso. Esse volumoso é o capim, né? Áreas essas que farão, né, parte da estrutura do projeto. Então essas áreas já vão fazer parte da estrutura, tendo em vista que é a parte determinante para o desenvolvimento do projeto, né? Então, se a gente não tiver como alimentar os animais, então não tem condições de criar. Então, por isso é uma parte determinante do projeto, questão das áreas para plantação. Essa estrutura será desenvolvida em um regime de divisão de lotes entre parceiros, né? Ou seja, feita uma produção unificada de volumoso, mas cada lote terá seu proprietário. Com isso, cada envolvido do projeto vai garantir de início o seu lote de terra produtiva. O principal alimento produzido nessas áreas será a mandioca, para produção de silagem e goma. Por que, pessoal, a mandioca? Porque a mandioca, ela melhor se adequa, né, à nossa região, que é semiárida. Você vê que você planta mandioca, não precisa ter muito cuidado. E aí a mandioca se aproveita toda a parte aérea, que é o pau da mandioca e as folhas, para fazer alimento para o gado, fazendo um processo de silagem. E a outra parte, que é as raízes, a pessoa descasca a raiz, rala a raiz, e depois que ela estiver ralada, a pessoa simplesmente limpa, tira a goma, e aquela massa que sobra, que normalmente a pessoa usa para fazer farinha, ela vai ser toda destinada para uma área, para secagem, e ela já vai servir de alimento para o animal. Então o nosso trabalho com a mandioca não vai ser tão grande, o qual seria para produzir a farinha. E também porque a farinha ela está mais barata do que a goma. Então a goma ela tem um valor comercial maior e dá menos trabalho para fazer, certo? Com relação à estrutura, a estrutura proposta, pessoal, é a criação de aprisco, né? Essa aqui eu coloquei só como exemplo. O que é o aprisco? É uma casa para os animais, só que ela tem que ser suspensa, ela não pode ser encostada no chão. Quanto mais alto, melhor, tá? Porque o animal não vai ter contato com as fezes, nem com a urina, e deixa o ambiente mais arejado. E ele vai ter uma área cercada por tela de alambrado. Também não vai ser uma área grande, porque o regime de criação vai ser de engorda e confinamento, onde o animal fica preso e todo dia ele recebe água e alimentação, e no decorrer do projeto vai ter todo o cronograma com relação ao tratamento dos animais, tá ok? E esse aqui é um vídeo sobre relação ao plantel. Com o início do projeto agora em 2024, é feito a projeção feito
uma projeção da implantação do aprisco em 2025. E as aquisições dos animais também vão ser em 2025. Então, o que eu quero dizer aqui? Que agora, 2024, nós vamos providenciar as áreas de pastagem, que é as áreas que irão produzir alimentos dos animais. E em 2025, nós vamos investir no aprisco e também na compra dos animais. Esse aqui, pessoal, é um produtor que há muito tempo eu venho procurando produtores e não achava, certo? Não achava de jeito nenhum. Então eu consegui. Tem uma borregadinha primeira de luxo aqui. Aqui tem 60 borreguinhos. Pode botar isso subindo aí, por favor. Borregadinha primeira para recria aqui, ó. 60 borreguinhos cada um, melhor do que o outro aqui, para vender a 220 aqui, ó. Pode botar isso subindo aí. Interessado, só ligar para mim, 82 de Alagoas, 982 22 9970, ou então ir lá no meu canal, Val das Ovelhas, que os meus animais que estão disponíveis à venda tá todos lá. Aqui, ó, 60 borreguinhos primeira, para vender a 220. Aqui, ó. No meio de 60 deve ter uns 10 mais pequenos. Se o cara quiser tirar os 10 e ficar só com 50, pode ser também, viu? Tanto vendo os 60 a 220, como vendo os 50. Pode ir subindo aí, por favor. A borregadinha primeira para recria aqui, ó. Borregadinha boa. Repetindo, tem 60, mas se o cara quiser tirar 10 dos mais pequenos aqui e ficar só com 50, eu vendo os 50 a 220 aqui. Tanto vendo os 50, como vendo os 60 a 220. Interessado, só ligar para mim, que a gente negocia. Borregadinha de luxo aqui, primeira mesmo. São 60 borregas aqui, bonzinho todo. Bota aí subindo aí, fica melhor o pessoal ver. Se você criar uma borregadinha, interessado, só ligar pra mim ou então ir lá no meu canal Val das Ovelhas. E os meus animais que estão disponíveis à venda tá todos lá. Bota elas passando aqui, fica melhor o pessoal ver. Aqui, ó. 50 borregas bem alinhadinha aqui, ó. 50 borregas de luxo aqui. Preço de vender elas 10.500 aqui, ó. Interessado, só ligar pra mim, viu? Dá uma repassada nelas aí pra passar de novo aí, pessoal, ver, ó. Primeira pra recria aqui, ó. Borregadinha boa de luxo aqui, ó. São 50 borregas. Bota elas voltando aqui de novo. Pra vender por 10.500 conto. Um plantelzinho, quem quiser fazer um plantelzinho, tá aqui, ó. São 50 borreguinhas. Primeirinha. Todas apartadinhas, borreguinha graúda. Já tem delas quase no ponto de pegar a cria já. Aqui é o fornecedor de Alagoas, né? Ele entrega aqui pro Maranhão. Ele vem todo mês pro Maranhão e traz. Ele, na verdade, sai comprando os animais na região ali do Ceará, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Bahia, e ele distribui para todo o país, certo? Ele é um dos melhores que eu encontrei porque ele já entrega o plantel formado. Como aqui, por exemplo, ó, esse plantel de fêmeas, são 50 fêmeas que ele está vendendo a 10.500, certo? As 50 fêmeas. Nesse tipo de situação aqui é o ideal porque a pessoa compra as 50 fêmeas e compra um macho, e o investimento depois de um ano e meio ele se triplica, porque a ovelha, no caso aqui, que é o animal que ele está vendendo aqui, que eu não vou botar o vídeo todo, mas ele trabalha com bode, com cabra, com caprinos, é algo que, se você parar para analisar, é 50 ovelhas fêmeas, sendo que a ovelha ela pare 3 vezes ao ano, entendeu? Então, se a gente conseguir um percentual no mínimo de 80% das ovelhas conseguindo parir, só de cara a gente consegue triplicar o plantel, entendeu? Consegue triplicar uma plantel que começou com 50, em um ano a gente pode conseguir até 200 animais, mas para isso precisa ter o alimento para dar para os bichos, né? Então esse aqui vai entrar no projeto, tudo isso, pessoal. Isso aqui não é o projeto, tá, pessoal? Isso aqui é só a apresentação. O projeto ele tem o cronograma, tem a metodologia, tem tudo como vai funcionar, e no final, quem quiser participar vai assinar o contratozinho
que é para a gente poder trabalhar na união, mesmo que nós sejamos irmãos, mas trabalhar de forma correta. Aí, uma borregadinha primeira. o termo e o contrato. O termo e o contrato é o que eu falei, né? Feito o projeto, a gente vai assinar o termo. Pronto, se não tem, cada um vai ser responsável pela sua parte. E no final, a produção toda vai ser dividida entre os 3. Quando eu falo responsável por sua parte, pessoal, porque quando a gente trabalhar no lote, o lote que a gente vai pegar para trabalhar. E aí, eu peguei esse vídeo aqui que eu acho... Uma empresa dando muito certo na capital de Santa Catarina. Plano imediato de ampliação, terreno à vista, financiamento no banco, ok. Mas o destino fez uma reviravolta, trouxe a filha de volta para casa e para a criação de ovelhas. A cada vez que o sol aparece por detrás da montanha, o dia desperta para um momento mágico. Uma sinfonia vibrante de cores e sons, como se fosse possível parar o mundo, ao menos por alguns minutos. Os campos carregados do orvalho da manhã também começam a despertar, com as pequenas gotas de água da irrigação. Logo, logo vão chegar as ovelhas famintas, algumas com filhotes a tiracolo. Parece e é tudo um sonho na vida da Simone. A gente não pode esquecer que os planos de Deus são sempre muito melhores que os nossos. Bem melhores. A gente não entende o porquê que as coisas acontecem, quando acontecem, mas Ele sabe exatamente, sabe, quando tem que acontecer. E a gente precisou ir embora para voltar. Para contar esta história, é preciso voltar alguns anos. A propriedade foi uma herança do pai da Simone, seu Ricardo, que veio morar com a família aqui, mesmo sem ter energia elétrica. Foi sofrido assim quando viemos para cá, porque não tinha muitas coisas, né? Daí puxei luz aqui por conta. E depois foi acontecendo as coisas, né? Veio a rede na linha, milho, soja, até cultura de fumo também. Só com as plantas, mas sempre trabalhando no interior. Não me lembro de com eles trabalhar em outro lugar ou em outra coisa, a não ser na roça. Para poder estudar, a Simone se mudou para Florianópolis, capital de Santa Catarina. Fez agrimensura, trabalhou na área, mas acabou comprando com o marido uma revenda de gás. Os negócios estavam dando muito certo, até as irmãs já tinham ido para lá também, e ela planejava comprar um terreno para abrir mais uma loja. Mas o destino queria algo diferente. Por conta de um terreno que eu iria comprar em Florianópolis, não deu certo. Ou eu devolvia esse dinheiro para o banco, ou eu investia na propriedade. Então, o que eu precisei fazer? Eu pensei, eu tenho um valor X. O que eu preciso, onde que eu preciso investir para que esse valor seja o suficiente para mim começar certo? E por isso que eu peguei esse dinheiro, ele ficou 9 meses no banco. Uma empresa dando muito certo O dia inteiro. E olha que se alguém me assistir e dizer, essa doida apareceu na minha porteira, essa menina apareceu lá em casa, era eu. Porque eu batia e muitas vezes as pessoas não sabiam que eu ia chegar, porque eu não conseguia telefone de ninguém. Eu batia e dizia, o senhor trabalha com ovelha? Podia conversar comigo? Trocar uma palavrinha? Tinha gente que me recebia muito bem, tinha gente que ficava assustada no número que recebia, mas a maioria das pessoas me recebeu, e me recebeu muito bem. O terreno em que ela cresceu com os irmãos estava parado há 2 anos, porque seu Ricardo também tinha saído com a esposa para morar na cidade. E quando meus pais foram embora para Otacílio Costa, o meu pai não se acostumou. Ele ficou lá um tempo, mas ele não aguentou, ele quis voltar. E quando ele quis voltar, coincidiu com o meu início das reformas aqui na propriedade para deixar tudo do jeitinho que tinha que ser para começar com as ovelhas. Tinha um coração aqui e outro lá, né? A vontade era voltar. Voltar, né? Voltar, né? A propriedade, outra, né? Aqui, uma propriedade assim. Já são 4 anos desde a reforma geral, que contou com terraplenagem nas lagoas, do chão dos galpões e, é claro, a construção de todas estas estruturas, onde as ovelhas ficam na maior parte do tempo. São mais de 100 animais entre matrizes e filhotes. Há um ano, o trabalho ganhou um reforço inesperado. O Alisson, um manezinho da ilha, como se diz em Santa Catarina, e trabalhava na revenda de gás. Hoje não há quem diga que ele não nasceu fazendo isso. Tinha algumas histórias da minha bisavó que sempre me falava da lida no campo e ficava isso na cabeça, sabe? E na hora que eu tive o primeiro contato com o campo, eu tive esse sentimento, essa vontade. Eu não pensei 2 vezes, ela me fez a proposta, num dia no outro eu já estava pronto já para vir embora para cá. É como se fosse uma escola, para não esquecer, anota no caderninho. E também tem um quadro de tarefas. Normalmente a minha rotina é levantar, tomar um cafezinho, vir para cá para o galpão, conferir as atividades que a gente tem agendado. Aí, conforme a época, que nem, por exemplo, agora é uma época de parição. Normalmente eu faço um manejo junto com a Simone da gente conferir as ovelhas que estão próximas a parirem. E aí ficamos de olho nelas. As que estão em observação a gente deixa separadinho na ala pré-parto. Depois que elas parem, elas vêm para as baias maternidades. Durante esse processo é feito curação do umbigo, brincar o animalzinho. E aí, dentro disso aqui, eu tenho toda a parte que eu fico responsável por informar ela. Desde o controle de fertilidade até
o parto. A gente tem um quadro onde tem alguns manejos que são semanais. Lavar bebedouros segunda, quarta e sexta, por exemplo. Eu não preciso pedir para ele lavar. Nunca vai ter bebedor sujo. Ele tem um cronograma para seguir. Então isso é bom para ele, é bom para mim. Agora, cada vez que o bicho pega, assim, que a gente tem uma empreitada mais feia, uma roçada, uma cerca para fazer, um passo para implantar, aí entra todo mundo. É irmão, é filho, é sobrinho, é os vizinhos. Chegou, tá trabalhando. Esse filhotinho aqui, por exemplo, nasceu durante essa noite, está no primeiro dia de vida, dá pra ver, né? A mãe tá aqui toda... Ela é minha empresa. Ele traz um técnico para tua propriedade uma vez por mês, ele fica sempre meio período e o que você estiver fazendo na propriedade ele te ajuda. E o que você precisar de orientação, se ele não sabe, ele corre atrás. E eu trato a Estância Serena como a minha empresa, ela é minha empresa. Então o planejamento para mim foi e é uma das principais ferramentas para mim poder saber para onde eu vou. Então hoje, em outubro de todo ano, eu sento com meu funcionário, quem estiver comigo, e a gente planeja o ano todo. Rever o que deu certo e o que deu errado no ano anterior e refaz alguns manejos, adianta pastagem. A gente sempre tenta fazer alguma coisa para ficar um pouquinho melhor do que o ano anterior, né? Sempre fazer aquele ajuste para ver o que a gente errou, o que a gente pode ser melhor. E assim como qualquer empresa, a criadora sabe que são alguns anos de investimento até ver o dinheiro começar a voltar. 6 dos 12 hectares do sítio estão alugados para outro agricultor, uma das estratégias de gestão. Outra ideia que deve sair do papel em breve é transformar a cabanha em uma sala de aula para outros produtores que queiram começar uma criação. Mas eu